Ó, uma pergunta ótima aí no chat, que é muito técnica até. Adriana, inferência é o mesmo que subentendido? Não. Inferência, e rapidamente eu vou falar, porque é uma pergunta boa, mas eu não vou me aprofundar nisso, que não é necessário. A inferência é uma dedução com base em pista. O subentendido é uma dedução que não tem pista, é uma dedução com base em conhecimento de mundo, em conhecimento de com quem se fala. Então, por exemplo, ó, veja, eu estou no estratégia. Eu estou aqui no estratégia, tá? Então, eu estou aqui no estratégia e toco o telefone e aí vamos lá. É uma amiga minha querendo me contar uma fofoca. Aí toca o telefone. Veja. Aí, veja, eu atendo. Aí as pessoas estão do meu lado, aí tem uma. Aí as pessoas vêm ali. Vamos lá, amiga da Adri. Eu atendo? Não, eu não vou atender. Aí a pessoa vai perguntar: você não vai atender? Já viu que tem gente que fala assim: você não vai atender, não? Eu odeio que falem isso. Eu falei, cara, eu vou atender se eu quiser. Pô, cara, se eu não atendi é porque eu não vou. Eu odeio, mas tudo bem. Aí a pessoa fala assim: ué, você não vai atender? Aí eu digo: tá subentendido que eu tô no lugar que eu não vá atender. Eu disse isso? Tem pista no que eu disse? Não. Mas a pessoa tinha que ter sacado. O subentendido não tem pista, é ainda mais difícil. A pessoa tem que sacar com base em conhecimentos ligados à ética, comportamento, conhecimento das pessoas que estão envolvidas na comunicação. Por exemplo, né, você vai para uma missa. Aí você vai para uma missa de biquíni. Tá, Adriana, qual o problema? Qual o problema? Alguém disse para eu não ir de biquíni? Não. Tem alguma pista para isso? Tipo um regulamento que eu possa retirar alguma marca linguística que diga não entre de biquíni? Não. Tá, entendi. Mas está subentendido pelo seu conhecimento de vida, de mundo, de que igreja, que é um lugar religioso, as pessoas não possam ir de biquíni. É a criança, por exemplo, que você educa, e aí você leva, a criança leva, aí você leva para a festa, aí a criança começa a chorar, do nada. Quando é pequenininho, bebê, a gente entende. Vai crescendo, não precisa nem de pista. Dependendo da criança, se for bem educada, não precisa nem que a mãe fale, cale a boca, não precisa nem não precisa nem de marca, tipo olhar com aquele olhar, não precisa nem disso. A criança já não vai mais fazer isso, porque está subentendido, de acordo com a educação dela, que aquilo não é lugar para fazer aquilo. O subentendido é um nível de compreensão muito maior do que a inferência. Por isso que é difícil cair em concurso. Por quê? Porque eles não vão trabalhar com conhecimento de mundo. Antigamente, o Sebrasp só fazia questões assim, com inferências com base em subentendidos. Por quê? Porque isso foi proibido, graças a Deus. As provas, os textos de interpretação do Sebrasp, eles eram textos que trabalhavam com a intertextualidade. Então é assim, por exemplo, você fazia uma prova, digamos, você vai fazer uma prova para o TRT. Aí na prova de português, vem um texto lá. O cara, para acertar aquela questão de inferência, de interpretação, ele tem que ter conhecimento de direito do trabalho. Era assim. Porque isso aqui não é só português, é direito do trabalho. Hoje em dia não pode mais ser assim. Sabe por quê? Porque isso é subentendido. E o subentendido é uma pressuposição com base em conhecimento de vida, ou seja, a banca pressupunha que a pessoa que estava fazendo aquele concurso tinha estudado direito do trabalho, por isso acertaria aquela questão. O problema é, e por isso que acabou. Por que acabou? Não é mais assim. Porque você não pode pressupor um conhecimento do candidato em uma disciplina quando ele fizer a prova da outra. Peraí, eu estou fazendo prova de português. Estou fazendo prova de português, ainda que seja um concurso para o direito para o TRT, é a prova de português. Então, os subentendidos saíram de prova. Por isso que eu falo que a pergunta é ótima, mas eu não quero você se preocupando com isso. Por quê? Porque a inferência com pressuposição, pressuposto tem pista, subentendido não tem. E hoje, as inferências têm que ter pista. Senão, não há como você formular a questão. E não há como o aluno acertar. Então,
não cai subentendido. Você vai ver que é uma tendência à pressuposição e não o subentendido, tá bom? Vem. VUNESP. Nesse primeiro bloco é VUNESP. Depois a gente vai à FCC. Depois a gente vai à FGV. E então a gente termina com SEBRASP. Tirinha é como piada. Tem que deduzir. Tem que deduzir com base no explícito e nas marcas. No que está no desenho, na figura, na linguagem não verbal. Por isso que a VUNESP fala assim, ó, considerando as informações verbais e não verbais, conclui-se. Você vai pegar uma canetinha diferente, confia em mim, e vamos marcar em cada enunciado o comando de inferência. Eu vou usar o marca-texto toda vez que eu mostrar ali que é inferência, porque é para você se acostumar com os enunciados também. Ó, conclui-se em enunciado de inferência. Tá. Quando é inferência, eu busco pistas. Foi por isso que a VUNESP colocou verbais e não verbais. Pistas, pistas. Tá, então o primeiro passo é ler e olhar bem para o desenho. Às vezes a gente não enxerga, né? Se não enxergar, ferrou. Fala com a mamãe que mudei de ideia. No lugar daqueles tênis, vou querer uns pés de pato no Natal. Beleza. Então, agora eu vou buscar pistas. Pistas para eu... A alternativa que eu vou marcar tem que ter pista. Primeiro, eu estou entendendo aí que eles estão no meio de de uma inundação, um dilúvio, tá? Uma situação de perigo, né? Então, não quer tênis, quer pés de pato. Uma outra coisa que você vai ver nas questões de inferência é que o final é matador. O final é que nem piada. O final é matador. Se você não entender o final da piada, não há como rir. Você tem que ir até o final. Hein? É para ir até o final e ficar olhando para o final. É que nem piada. Eu, quando não entendia a piada, eu começava a rir no início. Aí eu percebia que as pessoas percebiam que eu não tinha entendido. É porque eu estava rindo na hora errada. Se você quiser disfarçar bem que você entendeu a piada, ria no final. Porque piada a gente só entende no final. Não comece rindo no início. É o final que é matador. No final é que você vai ter a pressuposição. Então, se você quer enganar alguém dizendo que tá achando engraçado e não tá nem entendendo, não ria no início. Eu fazia isso, eu era amadora. Ó, então, você vai olhar para o final, pé de pato, o final é matador. Você vai olhar para as marcas, ó, a água ali, né? Beleza, inundação. Agora, você tem as pistas. Ah, quer agradar a mãe? Não. Está tranquila no momento? Não. Algumas você vai eliminar, ó. Pede os pés de pato devido a uma situação de perigo que enfrenta? Gostei. Espera ganhar o tênis? Não. Atende ao pedido da mãe e decide pedir outro presente? Realmente, decidiu pedir outro presente, mas foi por causa do pedido da mãe? Não, foi a situação de perigo. É só olhar o final, pé de pato no Natal, que você, ó, pé de pato, a resposta está sempre no final, ó. Pé de pato, situação de perigo são as marcas, ó, tô vendo que é perigo, item, resposta letra C. Próxima. Poema. Adriano, o negócio tá ficando difícil. Vai, cada vez mais difícil. Ó, pegue a canetinha diferente, marque o enunciado de inferência, permite concluir. Permite concluir é a banca batendo no seu ombro dizendo, bora, pistas, pressuposições. Tá, que é uma prece. Senhor, bom Jesus do Calvário e da Via Sacra. Quando o prefeito morrer, não o mandes para o inferno. Ele não sabe o que faz. Mas um séculozinho a mais de purgatório não seria mal. Amém. O que vem depois salva, o que vem depois salva, o que vem depois salva. Um séculozinho. Não, o que vem antes do mais, tá tudo bem, mas o que vem depois salva, o que vem depois salva.
Beleza, ele não sabe o que faz, mas o que vem depois salva um séculozinho a mais de purgatório, não seria mal. O que quer dizer não seria mal? É igual a transforme o negativo em positivo, ó, seria bom. Dizer que não é mal quer dizer que é bom. Então, purgatório é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Purgatório é coisa boa. Pronto, já achei a marca. Quando ele diz que não seria mal, é que purgatório para o prefeito no purgatório é o que se deve fazer. Ó, então vamos lá. Ó, você vai ficar em dúvida entre duas. Isso aí já é VUNESP no estilo mais... O máximo que vai acontecer é você ficar em dúvida entre duas ou três. Isso aí foi prova para fiscal de posturas. É uma questão mais difícil que a anterior, mas o raciocínio é o mesmo. Ó. Impõe uma pena extrema ao prefeito Henriquinho pela transformação do cenário urbano. Ah, Adriana, eu quero guardar essa, porque impõe uma pena extrema, purgatório. Quero guardar. Tá, tudo bem, guarde. B. Implora pela morte breve. Não, purgatório. Ó, volte, ó, um séculozinho a mais de purgatório não seria mal. Não, tá contradizendo. Não implora pela morte breve. Purgatório é pena. É pena. C. Pede clemência em favor. Não, é coisa ruim. Ó, ele não está pedindo clemência, ele quer que o prefeito se ferre, entendi. D. Condena a abertura da avenida, mas não vê motivo para punir o prefeito. Não, é um século a mais do purgatório, eliminei a D. E. Recomenda um castigo ao prefeito Henriquinho pela possível demolição do Templo Santo. Era para ficar em dúvida entre duas. A e E. Porque ambas falam de castigo. Uma fala em pena extrema e a outra fala castigo. E quando eu vou ao final, o final salva, um séculozinho a mais de purgatório não seria mal. Amém. Agora, eu vou analisar as duas e vou buscar pistas para o que eu ficar na dúvida. Vamos lá. Impõe uma pena extrema. Dria, é extrema? É um século. É um séculozinho. É um séculozinho, né? Isso é uma pena extrema. Quando ele fala um séculozinho, ainda que seja um séculozinho, é um século, né? Ai, Adriana, isso parece ser extremo. Guarde o extremo. Porque é um século. Tá. Ao prefeito Henriquinho, pela transformação do cenário urbano. Vamos ver se há pista para a transformação do cenário urbano. É que você tem que ter entendido o contexto. Deixa eu só voltar um pouquinho para você entender o contexto. Ó, Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, o prefeito Henriquinho vai derrubar o templo da Rua Uruguaiana para abrir uma avenida. Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, o prefeito Henriquinho, para abrir uma avenida, vai demolir o Templo do Santo, Pedra da Fé, sobre a qual edificaste a tua igreja. Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra. Então, ó, aí ele diz, quando o prefeito morrer, não o mandes para o inferno. Então, esse não o mandes para o inferno já diz respeito à estrofe anterior, que é o quê? Por quê que não vai mandar para o inferno? Você entendeu que para entender esse trecho de não mandes para o inferno, por que está mandando o prefeito morrer para o inferno? Você tinha que ter entendido, então, isso é texto, você tem que ter entendido o anterior. Aí quando você volta ao anterior, ó, a gente sabe que ele vai, então olha a letra A, o que que diz? Transformação do cenário urbano. Onde é que está a transformação do cenário urbano? Transformação do cenário urbano é isso aqui, ó, derrubar o templo para abrir uma avenida. Então, a letra A está brincando com essa parte, com essa primeira estrofe. Tá vendo? Entendeu por que a Ban colocou isso? Transformação do cenário urbano? Transformar o cenário urbano é derrubar o templo. Está derrubando um templo para abrir uma avenida, ou seja, está transformando o cenário urbano. Uma avenida, uma substituição. Beleza.
Mas foi por isso, ó, busque pistas. Não o mandes para o inferno, é por isso que está mandando para o inferno? Ainda que ele esteja mudando o cenário urbano, é por isso? Não. É por quê? Pelo que ele tinha dito. Vai demolir o templo santo, ó. Vai derrubar o templo. Então, entre a A e a E, ó, recomenda um castigo. Castigo é o séculozinho no purgatório. Olha a pista de castigo. Um séculozinho de purgatório, ó. Ao prefeito Henriquinho pela possível... Então, peraí, Adriana. Peraí. Por que possível? Estou numerando agora a letra E para você, ó. Castigo. Castigo é séculozinho a mais de purgatório. Tá. E por que possível, Dri? Tô com medo desse possível aqui. Possível demolição. De onde vem esse possível? Qual é a pista para ele? Volte ao texto. Quando ele diz, não mandes para o inferno, ele está retomando o quê? Vai demolir. Vai demolir. Não é? Não estava retomando vai demolir? Vai demolir. Ai, desculpe. Eu não consegui colocar em tela cheia. Ó, vai demolir. Não é igual a possível? Quer dizer que foi demolido? Necessariamente? É certa a demolição? Não. Você está dizendo que vai demolir? Ó, vou repetir. Tá vendo aqui? Vai demolir. E aí depois ele faz a oração. Faz a oração porque ele vai demolir. Então é possível que haja demolição. Resposta à letra E. E a letra A? Impõe uma pena extrema. Tudo bem, pena extrema, um séculozinho, para mim é extremo. Vai ficar um século, não vai nem sair de lá, né? Aqui entre nós. Então, ainda que seja uma pena extrema, apesar de ser séculozinho, não é por causa disso. Ou seja, qual é a pista? Viu como é uma questão de inferência? A pista é, vai ao texto, veja lá no contexto, veja, tá falando que não mandes para o inferno, aí você teria que entender, ué, por que não vai mandar para o inferno? Porque se está demolindo o templo do santo, santo é um templo do santo. Então é por isso que não vai para o inferno, porque que ele está falando de inferno, porque está demolindo um templo santo. Tudo tem pista. Viu? Essa aí é questão de alto nível da VUNESP. Teremos blocos curtos. O próximo bloco agora é Fundação Carlos Chagas, que é muito parecida com a VUNESP. Alunos que treinam para bancas em geral, se o seu concurso é VUNESP ou qualquer outra banca, Consulplan, IBFC, treine com essas bancas. VUNESP, FCC, porque elas são básicas. Só que a FCC, que é muito parecida com a VUNESP, é mais difícil. É um pouco mais difícil às vezes. E a VUNESP está cada vez melhor. Mas a FCC